Lazarine, boa noite, Lazarine. Muita paz, tá? Gladys, né? Boa noite também para você. Que nós possamos, mais uma vez, utilizando os recursos da obra, aprendermos mais, ampliarmos a nossa capacidade das informações para até fazer uma autoanálise verdadeira conosco, sendo verdadeiro conosco, até que ponto nós temos realmente falhado, insistindo na invigilância, ou aproveitando a oportunidade dessa atual reencarnação. Alice, boa noite, Alice. Porque a soma de André Luiz, eu preciso falar para vocês isso, porque muitos espíritas questionam bastante a forma, né, para alguns romântica. Alice, uma ótima noite para todos nós. Mas a forma que alguns classificam de muito romantizada de André Luiz dessas verdades. Outros que são ficções, que Allan Kardec não tocou em mundo espiritual, que Allan Kardec não falou em colônias transitórias do mundo extrafísico ou erraticidade. Existe essa discussão inócua, vazia, porque na realidade esses que questionam, oi Lúcia, aqueles que questionam André Luiz estão questionando Franciscano Xavier, estão questionando Emmanuel, estão questionando toda a literatura provinda da fabulosa mediunidade de Chico Xavier. Esta semana ainda tive exatamente alguns tipos de diálogos, né, com alguns que não aceitam essa ideia, por exemplo, de que todos nós somos médiuns. Não quer dizer que nós todos somos médiuns, mas todos nós temos capacidade de sintonizar através do pensamento com qualquer ser em qualquer espaço do universo. Então isso é uma característica, né? A mediunidade vista de uma forma mais ampla e não restrita só para aqueles que seriam exclusivamente médium. Médium, todo mundo tem a capacidade de entrar em sintonia por pensamento com vários seres do universo. E questionam muito, não, de que não sei o que todos nós realmente, não, nem todo mundo tem mediunidade, porque Kardec faz essa afirmação. Assim, o Kardec, no Livro dos Médiuns, ele chega a dizer para nós de que em condições normais, todos nós, sob o ponto de vista embrionário, temos mediunidade. Uns em maior e outro em menor capacidade ou grau de captação do mundo espiritual. E outra coisa, eu estou fugindo um pouco do assunto antes de entrar, porque eu fiz uma discussão antes fazendo essa afirmação. Eu seria médium de mim num processo de desdobramento? Porque no desdobramento, ou sonambulismo, estudado por Allan Kardec, sou eu comunicando para o meu corpo e para aqueles que estão diante de mim, do meu corpo físico, mas sou eu que estou transmitindo através do meu corpo físico. Isso é mediunidade? É um processo anímico, embora eu esteja fora do corpo em sonambulismo. Outra situação que Kardec estudou também. Uma pessoa está encarnada, e ele vai falar uma pessoa encarnada na Bélgica, e um médium do grupo que ele estudava na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, captava a mensagem dessa pessoa encarnada em transe. Ela entrava em sono profundo, algum tipo de sono, dilatava a consciência, e ela aí psicografava, aí também pela psicofonia. E o Kardec sabia que quem estava dando uma mensagem naquele momento, sob o ponto de vista, digamos assim, desse fenômeno que Kardec chamou de mediunidade, era uma pessoa encarnada. E aí? Chamaríamos de mediunidade? Ou só telepatia? E quando André Luiz, aí sim entra o André Luiz, que alguns discutem, né? Fala de médiuns na chamada erraticidade. Espíritos que são intermediários de espíritos de esferas superiores, por exemplo, a Nosso Lar, ou da Casa Transitória, Fabiano, né? Em que eles recebem, né, essas entidades
para poder se comunicar com as pessoas naquela dimensão, naquele nível de dimensão na erraticidade. Isso não é mediunidade? Então há esses questionamentos bobos. Então, o que eu diria, dentro do que eu estudei, que eu tenho estudado nesses quase 50 anos de estudo de Allan Kardec, de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, de Joana de Ângeles, de Bezerra de Menezes, é que todos nós temos essa capacidade realmente de entrar no mundo extrafísico. Agora, para isso é preciso exercitarmos. Aqueles que não viemos preparados com essa sensibilidade, exercitarmos. O exercício é importante. Quanto mais eu exercito, mais eu terei capacidade de ampliar a minha capacidade de sintonia e entrar em sintonia com outras vibrações, e aí entra o mundo espiritual ou o mundo físico, não importa, mas com a minha capacidade já de sensibilidade ampliada. Bom, dito isso, não estamos falando de reencarnação, não estamos falando nada disso que eu disse agora, né? Mas vamos lá, vamos entrar ainda no processo da reencarnação de Segismundo. Ele explica nesse capítulo aqui que o molde que Raquel idealizou mentalmente para o Segismundo, né, foi aplicado sobre o modelo vivo de Segismundo em um processo de uma nova encarnação, ou seja, muita característica morfológica, é bom dizer isso, porque aí haverá uma herança que nós chamamos de genética, hereditária, mas com uma grande capacidade de influenciação direta da mãe, da gestante, no ser reencarnante. E é o que ele disse para nós, né? Nessa nova reencarnação, portanto, houve uma aplicação sobre o modelo vivo daquele ser, que ainda é um peixinho dentro do líquido amniótico, não deixa de ser um peixe, né? E que Raquel idealizara mentalmente para o seu futuro filho. Então veja a interferência direta da futura mãe em relação até mesmo à morfologia do filho. E ele vai dizendo, André Luiz, neste capítulo: reparei que os trabalhos dos técnicos espirituais eram em tudo semelhantes aos serviços que acompanhara na sessão de materialização de desencarnados que nós estudamos anteriormente. E nós vimos que os trabalhos de efeitos fixos são trabalhos complicadíssimos, são trabalhos em que envolve um contingente infinitamente maior de espíritos do que de encarnados, para se realizar uma simples sessão de alguns minutos de desencarnados se materializarem em determinados fenômenos de ectoplasmia. E tanto é que esses trabalhos não são realizados como na época de Kardec, que eram alvo de pesquisa, porque isso dá muito trabalho para a espiritualidade, e é muito perigoso esse trabalho. Esse trabalho pode trazer de materialização, né, que nós chamamos de efeitos físicos, de ectoplasmia, pode trazer contaminações gravíssimas e fatais para o médium, que doa o ectoplasma, e pode realmente serem contaminado essa energia, voltar para o corpo e contaminar o corpo de uma forma generalizada, e esse médium realmente ter graves problemas e chegar realmente a não aguentar essas patologias oriundas de trabalhos desse tipo sem uma melhor orientação e etc. Então não se realiza muito esse trabalho hoje, graças a Deus, porque esse trabalho não traz muito resultado também positivo para a consolidação de uma certeza de nossa imortalidade. Por si só não. Então tomava o seu concurso interessado, no caso o Segismundo, como o trabalho de materialização, e assim, da mesma forma que existe o trabalho de materialização, o trabalho do renascimento é muito semelhante, é o que ele vai comparar entre um trabalho de ectoplasmia e um trabalho de reencarnação, sabendo que a médium mais importante doadora das energias para a materialidade do espírito agora reencarnante é a mãe. Então tornava-se o concurso interessado, no caso o Segismundo, valia-se da colaboração de Raquel, que no caso tomava a função de médium da vida. Quem doava energia como médium da vida era Raquel. Então ela seria um médium de efeitos físicos, comparando a reencarnação com o trabalho de efeitos físicos. Mobilizavam-se amigos, utilizava-se de recursos magnéticos, requisitava-se auxílio direto e positivo de Adelino, o futuro pai, como se requeria na sessão o concurso do orientador mediúnico sobre as forças passivas da intermediária em trabalhos de efeitos físicos. A comparação era completa, apenas com a diferença de que, nos trabalhos de materialização dos desencarnados, gastavam-se algumas horas de preparação para um ressurgimento incompleto e transitório de um espírito, de um desencarnado, ao passo que ali se gastariam 9 meses consecutivos
para uma reencarnação tangível da alma em caráter mais ou menos longo e definitivo. Com o transcurso dos dias, formava-se o novo corpo de Segismundo, célula a célula, dentro de um plano simples e inteligente. Impossível descrever-lhes as minúcias de carinho na construção da nova morada carnal de Segismundo. Continua narrando André Luiz. Trabalhavam com zelo, desenvolvendo vasto sistema de garantia das organizações celulares, etc. Por vezes, nos antecedentes da formação dos órgãos mais importantes, detinham-se em oração, suplicando as bênçãos de Jesus para a tarefa iniciada. E observei que sempre que isso acontecia através da oração, brilhantes luzes procedentes do alto derramavam-se através da câmara, incentivando-lhes a ação. O trabalho assumia a característica de verdadeira revelação divina. Aí ele vai dar vários termos técnicos. Depois dele dar os vários termos técnicos, que não caberia aqui, nós estávamos descendo em detalhes mais técnicos e médicos, a primeira célula da fecundação estava transformada num verdadeiro mundo de organização ativa e sábia. O embrião revelava-se notavelmente desenvolvido. No 20º dia de serviço, o chefe dos chamados construtores, que mantém o mapa cromossômico dessa reencarnação específica de Segismundo, mostrava-se muito satisfeito e informou a André Luiz, né, que o trabalho básico estava pronto, e ele vai dar mais alguns termos técnicos aqui. E nesse dia, a futura forma física de Segismundo acomodava no líquido amniótico, proporcionou a André Luiz uma impressão de como se fosse um peixe nadando num aquário, né? Então, puxa, nós somos assim, nós antes de chegar realmente após os 9 meses, depois do ciclo gestatório, nós somos verdadeiros peixes, nós vivemos dentro d'água, né? E assim vai. Na noite do 21º dia, abriu-se a porta magnética da câmara de Raquel à visitação afetiva. Lembrando que até o 21º dia de gestação, em reencarnações estritamente acompanhada, como a de Segismundo, nem a mãe e nem o próprio Segismundo poderiam ter emoções mais fortes. Ou seja, Segismundo ou Raquel, Segismundo agora em miniatura, né? Já na condição de uma criança. E a Raquel, se ela tivesse uma emoção, ou por muita alegria, ou tristeza, ou etc., o que aconteceria? Haveria uma descompensação magnética, energética, lembrando que o molde desse corpo vem muito também das emoções da própria mãe, da Raquel no caso. Isso poderia interferir, e isso só se consolidaria depois da ligação do espírito Segismundo ao óvulo, ou seja, na concepção, após aqueles famosos 15 minutos do espermatozoide chegar ao centro do óvulo, é que vai ter um pouquinho mais de segurança. É onde realmente Raquel já durante a noite pode sair um pouquinho do corpo, tanto quanto levando junto dela o próprio espírito que está reencarnando através dela, que é o Segismundo. E é o que ele vai dizer, isso depois do 21º dia. Né? Antes disso é muito perigoso, as reencarnações são muito melindrosas. Não foram poucos os amigos espirituais que aguardavam esse momento feliz, depois do 21º dia. Raquel, desligada do corpo físico, influência do sono, ou seja, que ela estava fora do corpo na hora do sono, né? Sentia-se aliviada e quase feliz. Quase feliz. Apuleio, que é o chefe dos construtores de nosso lar, que mantinha os mapas nas mãos de todo o movimento cromossômico, inclusive ajudando Alexandre a escolher o gênero do futuro corpo, ou seja, através do espermatozoide, foi quem escolheu a condição do espermatozoide com característica de células masculina para reencarnar um espírito com característica masculina, foi Alexandre. Então o Apuleio era o chefe desses mapas. E os companheiros, bem como Herculano, foram cumprimentados com alegria. Agora é um momento de alegria, né? Um momento que já está a consolidação depois de 21 dias após a concepção. Alguns amigos de Adelino, que seria o futuro pai, haviam chegado igualmente no propósito de abraçá-lo, felicitá-lo e prestá-lo o concurso possível. Segismundo também fora igualmente aliviado. Os fios tenuíssimos que ligam os encarnados ao aparelho físico, quando em estado de temporária libertação, prendiam-no também à organização fetal.
À medida que Raquel se afastava, também o Segismundo podia afastar-se um pouco, não lhe sendo permitido, ou pelo menos não conseguiu o Segismundo, abandonar a companhia maternal. Ou seja, se Raquel se afasta nesse momento com já o Segismundo ligado ao óvulo, depois de 21 dias, durante o sono, então a mãe leva também a criança, leva também o perispírito dessa criança que está reencarnando. Então o Segismundo, criança, acompanha a mãe. Raquel a zelava nos braços carinhosos, fora do campo material mais denso. Herculano não arredou da câmara, mantendo-se vigilante. Os construtores, de modo geral, estabeleceram uma grande pausa no serviço. Olha que nós vamos observar aqui uma coisa interessante, né? Quando fala dos construtores, né, mantendo, se afastar um pouco, bom, agora podemos afastar e dar uma guarida, né, nesse processo, na câmara do renascimento, que é o útero da Raquel. Muitas afeições reunidas conduziam-nos ambos a extenso jardim da própria casa, então todos foram, Segismundo, como fosse envolvido de Raquel, indo para esse jardim da casa, né? No momento em que o sol anunciava de longe o seu reaparecimento, de manhã cedinha, oramos em conjunto, louvando a bondade de Deus, que nos enchera de bênçãos o caminho evolutivo. Muitos amigos desencarnados ali presentes arrumavam, olha, coisa interessante também em relação à natureza, arrumavam tônicos e bálsamos reconfortadores com as emanações das plantas, das flores, derramando-os sobre Raquel e o filhinho, fortificando-os para a luta. Muito interessante essa informação, considerando também a influência vegetal, da energia vegetal, nesse momento, porque é o que ele está dizendo, né? Emanações das plantas, o magnetismo vegetal, né? Das flores, sobretudo, né? Derramando sobre Raquel e o filhinho, fortificando para a luta da gestação. Aqui nós estamos com 21 dias, né? Como as aves viajoras, é uma metáfora bonita aqui, como as aves viajoras que sabem buscar longe a penugem suave para o ninho e o precioso alimento para os filhinhos ou para os filhotinhos recém-natos, a alma das mães, aí metaforicamente, a partir de Raquel, simboliza todas as mães. Então a alma das mães devotadas sabe atravessar grandes distâncias à procura de elementos cariciosos para a formação do ninho de carne em que um filhinho bem amado deve renascer. O serviço de organização fetal prosseguiu normalmente em vista dos hábitos respeitáveis do casal. Ou seja, nas próximas reuniões eu vou mostrar para você uma reencarnação que acabou tendo houve um aborto inconsciente por causa da irresponsabilidade da mãe. Mas depois nós vamos falar que é um outro caso, né? É o caso Adelino. Nós vamos contar também depois do caso de Segismundo. Então houve um aborto porque a mulher está muito desequilibrada, não conseguiu segurar o neném. No caso aqui, o serviço de organização fetal prosseguiu normalmente em vista dos hábitos respeitáveis do casal. Nesse caso, tanto o Adelino, né? Lá não é Adelino, o nome do pai é outro, né? Volpine, que é o nome do caso de um ser que está reencarnando que será abortado. Volpine é o próximo caso que eu vou contar para você. Aqui é o Segismundo, Adelino é o pai de Segismundo. Mas eu queria dizer o seguinte, que tanto Adelino quanto Raquel, ele viviam uma vida digna. E essa dignidade permitia com que eles pudessem estar recebendo os bálsamos, inclusive das energias magnéticas dos vegetais, das flores, das árvores, de uma forma geral, porque é muito importante os vegetais na vida de cada um de nós. Há um magnetismo muito importante, inclusive para o nosso fortalecimento magnético para o nosso corpo físico, né? Afinal de contas, quando a gente está com uma dor de barriga, a gente vai recorrer, quando a criancinha, sobretudo, né, um chazinho aquele chá de erva doce, chá de vários tipos de chá para criancinha, alguns que dão, tem uns que até não gostam de dar, mas são energias importantes, né, nos momentos que dá uma cólica, ou enfim, o vegetal é muito importante em tudo, né? O desenvolvimento da futura forma de Segismundo compelia Raquel a verdadeiros sacrifícios orgânicos. Como todas as mães, em processo gestatório, realmente entram nesse nível de sacrifício, é o que ele fala, né? Sacrifícios orgânicos. Contudo, em cada noite, pela madrugada, repetiam-se as excursões espirituais que ela e o filho recebiam dos afetos de nosso plano. Então isso é aliviando
o desconforto, a dificuldade, a complexidade de um processo gestatório. A mãe sofre absurdamente, nós sabemos disso. Então há, sobretudo casais equilibrados, essas excursões para que realmente houvesse esse revitalização, né, esse reconforto, para que pudesse realmente levar até o final de uma forma suportável. Rara a noite em que não viam espíritos agradecidos a Segismundo velar pela harmonia de sua nova reencarnação, prestando à casa dele, aos pais e a ele os mais variados auxílios. Terminado o período de minhas observações, diz o André Luiz, bom, agora eu terminei, já tudo bem, depois de viagem do primeiro dia, fundamentais também, eu não voltei ao lar de Adelino e de Raquel com a mesma assiduidade. Então ele se afastou um pouquinho desse processo reencarnatório. Somente regressava na casa de Raquel, o André Luiz com o Alexandre, né? De vez em quando, e fala de tempos a tempos, compelidos por outro gênero de serviço junto de Alexandre. Mas na véspera do nascimento da forma física de Segismundo, o André Luiz estava lá compareci em companhia do Alexandre, que fazia questão de cooperar para o fortalecimento maternal no momento culminante. Depois de prolongados esforços, Segismundo renascia. E aí, estou fazendo uma síntese aqui, tá, meus irmãos? Assombrado com a vigorosa assistência espiritual que a nossa esfera dispensava ao assunto, o André Luiz disse, ouvi Alexandre falar comovido. Está pronto o serviço de reencarnação inicial. O trabalho completo com a plena integração de nosso amigo nos elementos físicos somente se verificará de agora a 7 anos. Já falamos muito sobre isso. Então a reencarnação de qualquer ser aqui na Terra somente é dada exatamente como completada essa ligação com os elementos físicos do espírito ou do perispírito depois de 7 anos. Porque até os 7 anos ainda está em processo de reencarnação, não está completa a reencarnação. Ficou claro para nós? Então a reencarnação só se completa para qualquer ser na Terra a partir dos 7 anos de idade, porque até os 7 anos de idade a reencarnação está ainda em processo de evolução e complementação, mas ainda não está completa. Agora vamos entrar exatamente num outro processo de um fracasso reencarnatório. Aqui houve sucesso absoluto. Lembrando que sucesso absoluto entre aspas. No começo Adelino não queria chegar perto do Segismundo, no começo Adelino tinha medo de Segismundo, Segismundo foi um assassino de Adelino em outra encarnação, muita dificuldade de aproximação, a capacidade reprodutiva de Adelino estavam sendo mortas porque ele tinha medo e criava chamadas micro-organismos destruidores da sua capacidade de fertilizantes, né? E porque ele tinha medo, porque ele tinha ódio, ele não queria receber, embora tinha tido um compromisso de receber o Segismundo, mas quando reencarnou ele esqueceu isso. Foi quando Alexandre entrou na história para poder pacificar a situação, pacificou a situação, acalmou Adelino e foi aí que houve a facilidade para a reencarnação. Porque se também Alexandre não entrasse, talvez o Segismundo não tivesse facilidade toda. Agora vamos falar uma terrível dificuldade de uma reencarnação. Porque a reencarnação, como eu disse, é extremamente complexa. Basta dizer que ela só se completa com 7 anos de idade. Então, ela é muito complexa. E principalmente nos primeiros 21 dias e, claro, depois disso, da mesma forma, é muito sensível, muito vulnerável, a mulher também, a criança no útero também, principalmente pessoas desequilibradas, pessoas realmente em desequilíbrio moral, em comportamentos irresponsáveis. E é um caso que nós vamos começar agora. Alexandre dirigiu-se ao diretor deles, né? No caso aqui o diretor Apuleio, né? Asseverando, Apuleio, você é o grande construtor, você é o responsável pelo mapa genético do Segismundo, você acompanha muitas reencarnações, né? O André Luiz está aprendendo, o primeiro caso que o André Luiz está acompanhando é esse, e lembrando que o Alexandre não é um especialista na área de reencarnação, o Apuleio já é um especialista, né? Ele trabalha os mapas cromossômicos, genéticos, etc., trabalha tudo isso. E o Alexandre chegou para o Apuleio, né? E disse assim, olha, Apuleio, eu agradeço a você, né, o que você fez por André Luiz nesses últimos dias aqui, no caso Segismundo. Agora o nosso André, ele precisa e necessita consolidar os ensinamentos recebidos, é aprender mais. Ele já aprendeu um pouco com o Segismundo.
Você tem outros casos, mas agora ele quer um caso mais complicado. E o Alexandre pede para Apuleio o seguinte: André acompanhou um caso normal de reencarnação, no qual um esposo honesto cedeu inicialmente aos nossos rogos, né? Se eu pedi para que ele cedesse para o Segismundo, para que Segismundo renascesse com a serenidade imprescindível. Pois bem, ele viu de perto um coração maternal sensível, devotado, permaneceu em estudo numa câmara conjugal, ou seja, dentro do quarto dos dois, né? Defendida pelo poder sagrado da prece, etc. Entretanto, diz o Alexandre para Apuleio, seria justo o André observasse algum processo diferente dos que existem por aí, às centenas, em que somos defrontados por obstáculos de toda espécie em um processo reencarnatório. Então Alexandre pediu para Apuleio, eu ficaria desse modo habilitado a conhecer a extensão e complexidade, o André Luiz ficaria habilitado a conhecer o tamanho, a extensão, a complexidade dos nossos esforços em defender companheiros imprevidentes que menosprezam a responsabilidade moral fugindo aos compromissos da gestação ou de gerar um filho. E o Alexandre perguntou o seguinte: Apuleio, por um acaso não terá você atualmente, nesse momento, um caso dessa ordem, onde André possa recolher as lições precisas de uma gestação complicada, não uma gestação como foi a de Segismundo, que foi relativamente fácil, apesar de no começo o Alexandre precisar intervir. Temos sim, esclareceu Apuleio, eu tenho sim, nós temos o caso Volpini, como eu disse antes. E continuou, logo depois de organizar as bases de Segismundo, isso Apuleio falando para Alexandre, ocupei-me de outro serviço da mesma natureza de Segismundo. E entre esses foi confiada à nossa vigilância, diz o Apuleio para Alexandre, a tarefa relativa ao nosso irmão Volpini. Creio que tudo movimentamos no setor de assistência para evitar o fracasso do trabalho. Entretanto, eu tenho uma experiência por absolutamente impraticável. Aí o Alexandre disse, quer dizer então que a futura mãe não correspondeu à expectativa do nosso plano de ação. Exatamente isso que eu estou dizendo. E enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera paternal ou procede da influência de entidades malignas, simplesmente há recurso a interpor. O que ele está fazendo aqui como afirmação, meus irmãos? Ele está dizendo o seguinte, se for um desequilíbrio do pai ou por obsessores, dá para ser resolvido. Ou seja, nós temos recursos para fazer as nossas interposições na hora certa, dá para fazer. Então é um ponto. Segismundo é um caso. O Segismundo houve exatamente o desequilíbrio paternal, não maternal. A Raquel queria. O Adelino não. Por isso que ele não produzia, né, os elementos fertilizantes. Por causa do medo, ele criava esses vampiros que destruía nos espermatozoides a capacidade de ser pai de novo, porque ele já era pai de um filho. Mas no caso aqui, no entanto, se a desarmonia parte no campo materno, a mulher que vai receber no ventre um reencarnante, é muito difícil estabelecer proteção eficiente. Eu diria que é quase impossível, estou quase completando o Apuleio aqui, porque a mulher praticamente ela materializa um espírito no corpo, ela materializa um espírito para a vida material, porque a forma ela vai dar, a morfologia vai ser uma ajuda dela, o magnetismo dela, o sangue desse reencarnante, ele só vai ser integralmente substituído a partir dos 7 anos de idade, porque de alguma forma a herança sanguínea toda de nós, reencarnados até os 7 anos, ainda é materna. Então a mãe é tudo praticamente num processo de reencarnação, nesse processo de materialização de um espírito. A pobre criatura, no caso a mãe de Volpini, por 2 vezes sucessivas, provocou o aborto inconsciente pelo excesso de leviandades. Então ela já provocou o aborto inconsciente por 2 vezes, por excesso, por leviandade. E atualmente será vítima das próprias reflexões pela 3ª vez, segundo parece. Ou seja, já abortou uma vez por irresponsabilidade, abortou a 2ª vez ainda por leviandade e está próximo de abortar pela 3ª vez também por desequilíbrio, por leviandade. E é o que ele está dizendo aqui. Então, em vão, temos oferecido o socorro de que podemos dispor. A infeliz, a futura, que seria a futura mãe de Volpini, né, deixou-se empolgar pela ideia de desfrutar a vida e irmanou-se a entidades desencarnadas da pior espécie, que, para exacerbar os seus planos sombrios,
separaram os espíritos inferiores, separaram-na do próprio companheiro, ansiosas por lhe precipitarem os corações, ou o seu próprio coração, na esfera das emoções mais baixas no campo do desequilíbrio sexual. Volpini atingiu agora o 7º mês de gestação da nova forma física, mas a noite próxima será decisiva para ele. Então é um reencarnante que já está há 7 meses nessa angústia de uma mãe, de uma futura mãe, de uma suposta futura mãe que já teve 2 abortos, está muito próximo desse 3º aborto também, por causa do desequilíbrio na área do sensualismo, do sexualismo, da sua vida bem no campo das volúpias materiais, né? Já recebi um apelo dos colaboradores que ficaram nas imediações do caso, em serviço ativo no sentido de evitar certas extravagâncias da futura mãe projetadas para hoje. Então eles estão reunidos no dia em que a futura mãe de Volpini está projetando um desequilíbrio naquela noite. Entretanto, eu não creio que sejamos por ela obedecidos, ou seja, nós vamos tentar ver se dá para ela não sair essa noite, vamos dizer assim. Ela não ir para a farra essa noite, porque ela está com 7 meses, já há uma complicação nessa gestação, lembrando que ela já tem um histórico de 2 abortos, está muito próximo de um 3º. A organização fetal não se encontra em condições de suportar novos desequilíbrios se a pobrezinha não despertar para o dever, abrirá ainda hoje uma 3ª falência, um 3º aborto. Se André puder vir conosco, não há problema. Segundo o Apuleio, se deixa o André vir comigo, que a gente vai mostrar para ele como é uma gestação complicadíssima e que realmente está próximo de um aborto. À noitinha, diz André Luiz, chegamos, foi o Apuleio, 2 companheiros e o próprio André Luiz a uma residência confortável, de aparência distinta. Eram 20 horas, menos 5, eram 5 para as 8 da noite. Seguindo o Apuleio, penetramos num aposento bem mobilado, onde se encontravam 3 entidades desencarnadas de horrenda figura que não perceberam a nossa presença. Conversavam entre si, combinando medidas detestáveis que não cabe aqui relacionar. A certa altura, o macabro plano, porém, desses 3 obsessores referiam-se ao caso da reencarnação de maneira franca, de maneira direta. Estavam falando da reencarnação. Não sei, diz lá um dos obsessores, né, por que a arte infernal vem resistindo esse intruso. De qualquer maneira, diz um dos obsessores, nós vamos expulsar na primeira oportunidade o Volpini. Quando isto ocorre, segundo por que ele não conseguimos expulsar ele ainda? É porque há o que eles chamam de mãos de anjos trabalhando por trás. Mãos de anjos são exatamente essa proteção espiritual, ainda segurando o Volpini 7 meses no útero da mãe. Pois que vão para o inferno, exclamou um desses obsessores, parecia até o mais cruel dele. Veremos quem pode mais. Cesarina, que seria, né, a suposta futura mãe de Volpini, né, já nos pertence 90%, ela já é escrava mental e fisicamente desses 3 obsessores. Ela atende perfeitamente aos nossos propósitos, ela já é nossa. Por que agora um filho intrujão em nossos planos? Não, esse filho vai atrapalhar a nossa vida aqui com ela, que nós aproveitamos, né, suas orgias, o seu desequilíbrio, a sua leviandade, nós aproveitamos. Então eles estão se aproveitando dela no desequilíbrio sexual dela. Então esse filho não faz parte do plano dele, porque eles queriam continuar abusando, né, sexualmente do desequilíbrio dela, porque eles também têm os seus prazeres com isso. E o filho estaria atrapalhando em manter esse prazer estranho, macabro, né? No entanto, considerou o 3º obsessor, né, que até então se mantinha em silêncio. Esse obsessor estava calado até ali. Há mais de 6 meses estamos trabalhando em vão para expulsar aqui o Volpini. Mas temos conseguido muito, tornou um outro revoltado dos 3 conversando entre ele. Não creio que ele possa aguentar por muito tempo, diz lá um dos 3 obsessores. Talvez hoje nós façamos o resto, diz lá um deles. Um filho, esse filho, Volpini, segundo esses obsessores, viria roubar-nos talvez a boa companheira com que contamos agora. Todas as atenções dela convergeriam para quem? Para a criança, e o nosso prejuízo seria enorme. Para os obsessores seria um prejuízo ela não continuar no desequilíbrio na área sexual.
Mas se existem mãos de anjos, diz ele ainda zombando, né? Temos mãos de demônio para agir também. Já vencemos 2 vezes. Por que não vencer agora igualmente? Então estão eles lá fazendo, arquitetando para tirar pela 3ª vez. Vejam como é que as trevas são poderosas. E se o filho vier, considerou um dos obsessores, certamente virá o esposo de regresso, porque ela estava separada do marido. Ela era uma mulher separada, estava grávida de 7 meses, mas estava separada do companheiro. Não poderemos conservá-la à distância por mais tempo, caso isso verifique, ou seja, se nascer o filho e o companheiro voltar, ela não vai viver a sua farra na leviandade, nos sexos em desequilíbrio. Aí um lá disse, isso nunca, respondeu o adversário mais feroz com a inflexão apavorante. Como era diferente aquela paisagem, diz o André Luiz aqui, né, interior da casa lá, comparativamente com a câmara de Raquel, onde levara a efeito tão formosas observações referentes à tarefa reencarnacionista. O aposento de Cesarina mantinha-se absolutamente desguarnecido de defesas magnéticas. E não se via ali o movimento de visitação espiritual da esfera superior que caracterizava a formação do novo corpo de Segismundo. Está observando? Falou Apulei de uma forma gentil. Nem sempre a nossa tarefa se desdobra ao longo dos jardins afetivos, não. Então Apulei está dizendo para o André Luiz, está vendo que o nosso trabalho é difícil? Com Raquel e com Adelino foi fácil, eles se amam, eles se gostam, há um elemento magnético favorável que coopera com o nosso trabalho. Nesse caso aqui, nós estamos diante de um desafio muito grande. Então vemos aqui os obsessores, vemos uma mulher separada, ela desequilibrada, já teve 2 abortos, está perto de um 3º aborto, e ela continua desequilibrada na área da sexualidade, e está o Apulei explicando para André Luiz. Muitas vezes, diz ainda ele, devemos operar sob verdadeiras tormentas de ódio, que desintegram os nossos melhores elementos magnéticos de cooperação. Esse caso de Cesarina e Volpini é típico disso. Aí o André Luiz lembrou, né, a residência de Adelino, que se enchia diariamente de afeições do plano espiritual. Aí perguntou para Apulei, né, a futura mãe não dispõe de relações em nossa esfera? Ou seja, a Cesarina? De qualquer modo, respondeu Apulei, sempre temos bons amigos na zona superior àquela em que nos encontramos. Todavia, em certas circunstâncias, afastamos-nos voluntariamente deles. Cesarina poderia contar com diversas amizades, sim. No entanto, ela mesma se incumbe de obrigá-las à ausência. Ela se afasta dos espíritos bons. Os espíritos bons querem ajudar, os protetores querem ajudar, mas a pessoa, pelo comportamento, afasta os seus protetores. Impressionado, André considerou, não terá, contudo, um pai, uma mãe, em nossos círculos espirituais que tome a si o sacrifício de defender a Cesarina? Não tem um pai que a estima, com extremos de afeto, no entanto, sofria imerecidamente pela filha leviana e grosseira? E tanto padeceu por ela, que os seus superiores em nossa colônia espiritual submeteram-no a tratamento para o ouvido temporário da filha querida. Olha só que coisa interessante. Ela tinha um pai que poderia ajudá-lo, ela teve um pai enquanto foi, mas ela deu muito trabalho para o pai dela. E o pai dela sofreu tanto com ela nos seus desequilíbrios na área sexual, ela era uma pessoa tão desequilibrada, tão leviana. Então o paizinho dela sofria tanto, diz ele aqui, tanto padeceu por ela, que os seus superiores, do pai dela, né, em nossa colônia espiritual, submeteram-no a um tratamento para o ouvido temporário da filha querida. Ou seja, ele está no mundo espiritual, mas totalmente esquecido da filha, porque a espiritualidade, para ele não sofrer mais. Então a espiritualidade arrumou uma forma de fazer com que ele não se recordasse mais da filha, né? Até que, quando ele tivesse mais força, pudesse recordar, se aproximasse sem as angústias emotivas. E para André Luiz, esse negócio de fazer com que o pai esqueça a filha que deu tanto trabalho para ele, era um assunto novo para ele, para André Luiz. E até perguntou para Apulei, então aqui existe recurso para aplicação do esquecimento no mundo das almas? E o Apulei disse para ele que não tenha dúvida, realmente tem. Ele sofreu tanto encarnado, ela toda desequilibrada, chega aqui e ainda fica atormentado com o desequilíbrio dela, então a espiritualidade bloqueia, realmente neutraliza essa lembrança desse espírito da filha, nesse momento. Então, porque o André Luiz pergunta, e o paizinho dela não vai ajudar ela? E os espíritos não vão ajudar? O pai nem tem condição, porque nesse momento é totalmente deslembrado da filha, né? Provocado pela espiritualidade, porque ele estava sofrendo muito da mão dela, né?
Em nossa esfera, a dureza e a ingratidão não podem perseguir o amor puro. Quer dizer, amor é amor, não adianta. Se vai maltratar mais uma alma nobre, que foi o pai da Cesarina, e ela continuou desequilibrada até hoje, ela vai para praticamente o terceiro aborto, porque nós vamos ver no final que realmente há o aborto, é uma pessoa totalmente desequilibrada, quer dizer, nem a proteção mais próxima de um pai que foi bom enquanto encarnado com ela, e sofreu na mão dela, desencarnou, espírito não, esquece ela, vai viver sua vida, ótimo, é bom isso acontecer, né? Claro. Quando as almas reencarnadas se revelam impermeáveis ao reconhecimento e à compreensão, nós distanciamos-nos dela naturalmente. Ele está dizendo. Então, não é que eles querem distanciar, mas existe uma natureza por desafinidade, por dessintonia. A pessoa vive tanto no mal, tanto no mal, tanto no mal. Por mais que os espíritos tentem ajudar, ele permanece no mal, perde essa sintonia e se afastam. Isso é natural. Ainda mesmo quando encerrem para nós valiosas joias do coração, no caso o pai dela, né? Até que se integrem no conhecimento das leis de Deus e se disponham a segui-las em nossa companhia. Quando somos fracos, porém, embora muito amoráveis, e não nos sentimos com a precisa coragem para o afastamento necessário, se merecemos o auxílio de nossos maiores, somos favorecidos com o tratamento magnético que opera em nós o esquecimento passageiro. Aconteceu com o pai de Cesarina. Então, isso é foi uma providência para que ele não fique atormentado no mundo espiritual por causa de uma filha em desequilíbrio sexual. Nesse instante, Cesarina penetrou no quarto, seguida dos espíritos construtores que velavam por Volpine, o reencarnante. Enquanto a senhora se sentava à frente de grande espelho, dando início a complicados arranjos de apresentação festiva, os cooperadores de Apuleio se aproximaram, saudando-nos atenciosos. Infelizmente, disse um desses que estava acompanhando ainda a reencarnação de Volpino, falando para o Apuleio: a situação é muito grave, Apuleio. É impossível prosseguir em nosso esforço de assistência com o êxito desejável. Não vai haver êxito nesse processo. Ela é muito desequilibrada. A nossa irmã afunda-se cada vez mais nos desequilíbrios destruidores. Unindo-se voluntariamente a estes adversários, são aqueles três, entrega-se agora a prazeres de abuso de toda sorte. Seus desvios sexuais nos últimos dias têm sido lastimáveis, olha, com 7 meses de gravidez. E enorme é a quantidade de alcoólicos aparentemente inofensivos de que tem também feito consumo sistemático. Além disso, ainda bebe. Aliados, semelhantes distúrbios a vibrações desordenadas do plano mental. Vemos que a posição de Volpine é insustentável, não obstante os nossos melhores esforços de socorro. Apuleio ouviu as graves notificações em silêncio e observou: já sei o que se arquiteta para esta noite. Sim, considerou o interlocutor, aquele que estava lá acompanhando o Volpine. Apelamos para a sua autoridade, Apuleio, porque a organização fetal não poderá resistir a uma nova investida. O diretor convidou-me a examinar a gestante. Apuleio chamou André Luiz: vem cá, vem ver a gestante. Ao lado dela permaneciam as entidades inferiores, que me referi, e não conseguiam percebê-los, né, na sua inferioridade, não percebeu a presença de Apuleio nem de André Luiz, né? Cesarina, com o excessivo cuidado das mulheres demasiadamente vaidosas e inscientes, totalmente inconscientes da responsabilidade moral, utilizava certos recursos para disfarçar o aspecto da gravidez adiantada, deixando adivinhar que se preparava com esmero para uma noitada de fortes emoções. André Luiz disse: fixei a minha atenção no feto, auxiliado por Apuleio, chefe dos construtores, mas não pude esconder a minha surpresa e compaixão. O caso Volpine era muito diferente do processo de reencarnação verificado em casa de Raquel. A forma física embrionária de Volpine demonstrava manchas violáceas revelando dilacerações. Então o feto já estava dilacerado no útero de Cesarina, é o que ele está falando. O André Luiz percebeu, viu, por autorização de Apuleio, de que esse embrião já estava com essas manchas violáceas. Quando a pessoa desencarna, fica aquela cor violácea, né?
que já são os hematomas, né? Já não está circulando sangue ali. Então, manchas violáceas revelando dilacerações. Pequeninos monstros somente perceptíveis ao nosso olhar nadavam no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte delicada de alimento reservado ao corpo de informação. Quer dizer, os vampiros que estavam realmente mergulhados no próprio líquido amniótico iam devorando os nutrientes do próprio bebê, além de ele já estar dilacerado pelo desequilíbrio dessa mãe, né? Toda a placenta era assediada por esses vampiros, provocando terrível impressão. Era intensa a normalidade dos órgãos geradores e o aborto não poderia demorar-se, segundo André Luiz. Apuleio acusava forte preocupação nesse momento. Se a infeliz, obcecada pelos prazeres criminosos, não se detiver nesta noite, a organização fetal será expelida até amanhã. Tentarei o derradeiro recurso. Desculpa. Esse derradeiro recurso, ele vai utilizar uma senhora que é a proprietária da casa, que vai tentar exatamente conversar com ela e tal, para que ela converse com a Cesarina, para ela não sair. Mas como essa narrativa ainda até, eu já estou adiantando, até o aborto do Volpini, ainda tem muitos detalhes importantes para nós aprendermos, assimilarmos com André Luiz. Como me faltam 10 minutos, e para não ficar exatamente no meio dessa conversa, que vai ser muito importante, né? Quando ele se dirige exatamente, trazendo essa senhora idosa para conversar com ela, para ela não sair, chamando a atenção dela e ela não aceitar, vamos deixar para quarta-feira que vem, para a gente ver exatamente o que vai acontecer. Sábado que vem. Para a gente ver exatamente, se tentou até mesmo, através dessa senhora, que era exatamente a dona da casa, né? Para dizer que ela não saía aquela noite. Lembrando que o nenê, se viesse a nascer, pensando mesmo, já estou adiantando que houve sim um aborto sim, mas se viesse a nascer do jeito que ele estava, né? Já dilacerado, boa parte dilacerado, já não tinha nutriente suficiente, porque o líquido amniótico já estava totalmente intoxicado. As 3 entidades das trevas utilizando os desequilíbrios sexuais dela, ela com as cintas amarrando, né, a sua gravidez para ninguém ver que ela estava grávida, para ela continuar vivendo, né, das libações, das bebidas e também da sexualidade desequilibrada. Mas eu vou dar a continuidade então no sábado desse desfecho, porque ele é um desfecho triste, muito triste, mas são fatos reais contados por André Luiz, mostrando que isso está acontecendo aos milhões de vezes aí no mundo de hoje, sobretudo no mundo de hoje, né, que as pessoas realmente são muito desequilibradas no campo da sexualidade e acabam não abrindo muito espaço para conscientemente saber da necessidade de se convidar para um equilíbrio, para conduzir-se melhor no campo dos seus desejos, né, dos seus apetites no campo do sexo. Então eu vou ficar por aqui. Sábado nós vamos dar o encerramento dessa parte do Volpini. Vamos estar depois em outro momento, mas esse é realmente assim, é tipo de uma narrativa, de um fato muito triste. Diferente do Segismundo, que nós vimos o sucesso, nós vamos ver aqui um absoluto insucesso no sábado que vem. Então faremos isso em nome do Cristo. Muito grato pela presença, um grande abraço, uma ótima noite e que possamos estar aqui mais uma vez juntos, estudando André Luiz e vendo fatos reais, contado do mundo espiritual para nós encarnados, para ficarmos mais atentos, botar nossos ouvidos mais atentos ao que eles têm para dizer para nós, né? Uma boa noite para vocês, tá? Um grande abraço e até sábado que vem.